Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui nas últimas informações. Provável escalação do Flamengo para esse jogo de logo mais contra o Milionários. Jogo importante, o Flamengo vai com tudo em busca da vitória. Vamos ver aqui, né, o que a mídia está falando, projetando aí essa partida de logo mais. Créditos, jogo aberto, um trecho também da ESPN Brasil, link na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo. Aproveita também, já escreve aqui nos comentários o seu palpite para esse jogo de logo mais, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. E começamos com o Flamengo, Bora. Que recebe o Milionários, que está ali na lanterna do grupo, um resultado importantíssimo. O Flamengo tem que vencer para não se preocupar, para deixar qualquer dúvida de lado. E o Igor Dorileu começou cedo o expediente na Band, já foi pro Maracanã e vai trazer as novidades da equipe do Tite. Aliás, parece que tem jogador titular voltando, né, Igor? Boa notícia para a equipe toda. E o tempo tá bom lá, hein? Olha, coisa linda. Bom dia, Renata, Denilson. Amanheceu nublado por aqui, mas agora tá abrindo o sol do jeito que o carioca gosta. E é verdade, o Tite tem gente importante voltando hoje. O Bruno Henrique está de volta recuperado de uma lesão, assim como o volante chileno Eric Pulgar, mas eles dois devem começar no banco de reservas. O Tite vai dar continuidade à equipe que vem atuando, com o Alan no meio de campo e o Gerson atuando mais avançado. O Flamengo que tem essa partida decisiva de hoje aqui contra o Milionários no Maracanã. A torcida esgotou os ingressos, vai empurrar a equipe que precisa de uma vitória para se classificar para as oitavas de final, sem depender de outro resultado. Lá na Bolívia, o Bolívar vai estar jogando contra o Palestino em La Paz, lá na altitude, e o Flamengo pode até passar com um empate ou com uma derrota, mas para isso, se empatar aqui, o Palestino tem que no máximo empatar lá. E se perder para o Milionários, o Palestino teria que ser derrotado para o Bolívar, mas para não precisar fazendo conta, é melhor vencer o Milionários, que já não briga por mais nada, já está eliminado, não tem nem mais chances de ir à Copa Sul-Americana. Então vence o Milionários hoje aqui e se classifica para a próxima fase, garantindo pelo menos a segunda colocação. Essa partida de hoje deve marcar também a despedida de um jogador importante para o Flamengo nas últimas temporadas, o zagueiro Fabrício Bruno, que está acertado com o West Ham da Inglaterra, num negócio que deve gerar mais de 13 milhões de euros aos cofres do Flamengo, cerca de 73 milhões de reais, e por conta desse acerto iminente dele com a equipe inglesa, ele deve ficar no banco de reservas. Com isso, o Flamengo entraria com a zaga considerada reserva, com Léo Ortiz e Davi Luiz, já que o Léo Pereira ainda se recupera também de uma lesão na coxa. Bom, a gente preparou uma matéria contando tudo sobre esse duelo de hoje, duelo decisivo, válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Vamos conferir. Quando o Grupo E da Libertadores foi sorteado, o torcedor rubro-negro não imaginou que chegaria à última rodada tendo que jogar uma decisão. Hoje, contra o já eliminado Milionários da Colômbia, no Maracanã, o Flamengo precisa vencer para avançar de fase sem depender de outro resultado. A gente sabe da importância do jogo, né? Que só depende da gente para passar de fase. E a gente conta com o apoio do torcedor, Maracanã lotado, para nos empurrar e sair de lá com essa classificação, que é essa vitória que é tão importante para a sequência do ano. A classificação também pode acontecer com um empate, desde que o Palestino não ganhe o Bolívar em La Paz, ou até mesmo com derrota, se o time chileno perder na altitude. Pulgar volta a ficar à disposição, mas Alan será mantido na equipe titular. Bruno Henrique, recuperado de um problema no tornozelo, é outro que retorna, mas começará no banco. Onde Tite vai mexer mesmo é no setor defensivo. Ele vai usar a zaga considerada reserva, com Léo Ortiz e Davi Luiz, já que Léo Pereira ainda se recupera de uma lesão na coxa e Fabrício Bruno está acertado com o West Ham da Inglaterra, num negócio que pode superar 13 milhões de euros, cerca de 73 milhões de reais. Por esse motivo, será poupado, ficando no banco. É uma proposta interessante para o jogador também, Premier League. E vamos ver o que vai acontecer. Mas é uma proposta que o Flamengo está analisando, vendo como é que a gente poderia minimizar essa perda, mas a gente vê com bons olhos.
O duelo de hoje deve marcar a despedida do jogador de 28 anos. Pelo Flamengo, ele disputou 113 jogos, marcou 5 gols e participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022 e do Campeonato Carioca deste ano. Ontem à noite, o presidente Rodolfo Landim esteve com o prefeito do Rio, Eduardo Paes. O assunto discutido foi o novo estádio do clube. Um terreno na região do Gasômetro, que pertence à Caixa, deve ir mesmo para as mãos do Flamengo. Se a negociação não avançar nesse sentido, eu acho que essa aqui é a grande notícia do dia, eu nunca falei dessa maneira, o que a Prefeitura do Rio de Janeiro vai fazer é desapropriar a área do terminal, do gasômetro ali, para permitir que o Flamengo tenha o seu estádio. Um sonho que parece cada vez mais perto, pelo menos o discurso, agora tem que ver a prática. Mas independentemente do estádio, da nova arena, o Flamengo está preocupado com a Libertadores, quer a classificação de qualquer jeito, depende só de si, está jogando diante do torcedor. O Milionários empatou com o Flamengo na primeira rodada de Libertadores, fora de casa, até inesperado. E agora o Mengão está melhor, o time está mais entrosado, parece que entendeu a filosofia. Ah, mas não jogou tão bem na Copa do Brasil, não fez um resultado de goleada para cima do Amazonas. O importante hoje é vencer, passar e aí vida nova na sequência da competição. O segundo jogo contra o Amazonas, acho que a temperatura prejudicou bastante o desempenho do Flamengo. Tirando esse problema individual, que é o caso do Gabigol, parece que o ambiente está tranquilo. O Tite conseguiu resgatar o bom futebol do Flamengo. Óbvio que quando você vai jogar com um time de menor expressão e de menor qualidade, também aumenta a responsabilidade. Eu estou falando nesses últimos dias em relação ao Flamengo que não adianta só vencer o jogo. O Flamengo tem que vencer e dar o show. Tem que convencer o torcedor. Então é importante a vitória de hoje para conseguir uma classificação, ficar mais tranquilo. O ambiente está saudável, mas aí você tem que traduzir esse ambiente para dentro do campo. E essa notícia da volta do Eric Pulgar, que é um jogador importante ali na confecção do meio-campo flamenguista, não é? É. Que momento. Trouxe a moda, né, um pouco pro futebol. Ô, Dedê, falando em confecção, o Botafogo tem a mesma pontuação do jogo. Do Flamengo de tanta gente, de Júnior Capacete, amigo Júnior com quem eu tive a honra de trabalhar há muitos anos. Quando eu for ao Rio de novo, eu quero ir no Samba da Sopa. Me convide, hein, Júnior? Me mande mensagem. Paquita mandou mensagem. Paquita Rubro-Negra? Um beijo para a Paquita. Ansiosa. Um beijo também para o Júnior. Também engasgou. Como o Rogério Voga, que está lá no hotel no Rio de Janeiro, me mandou mensagem aqui. Tô vendo sim. A Paquita também engasgou agora há pouco quando você deu aquele grito. Um beijo para a Paquita. Um abraço para Rogério Voga, que vai narrar, hein? Hoje, narração de Rogério Voga, comentários de Zinho, o Tetra, que está conosco no F360, para ver o Flamengo do técnico Tite. Engasgou os dois que vão estar na transmissão. Calma. Passam bem. O Zinho tá bem. O Zinho tem que estar com a voz boa, porque ele vai comentar esse jogo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Davi Luiz e ali no lugar onde já desfilou o grande Júnior, Ayrton Lucas. Alan, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Everton, Cebolinha, tá jogando bola, hein? E Pedro. É o provável Flamengo ou não é esse, Rafa Marques? Bom dia. Bom dia, Abel, bom dia, Celso, bom dia, Nath, bom dia, Eugênio, fã de esporte conectado com a gente aqui no F360. Só não vai ser esse se o Tite não quiser. Se pela primeira vez na sua era Flamengo, ele resolver treinar um time e escalar outro, né? Se tem uma coisa que a gente pode destacar na metodologia do Tite, é que normalmente o time que treina é o que joga. Então esse foi o time que treinou, portanto é o que vai jogar essa noite às 9 aqui no Maracanã contra o Milionários. Só para poder completar a nossa escalação, né? Você não esqueceu, meu caro Abel Neto, do Paulo Calçade, do Carlos Eugênio Simon e também do Pedro Torre, nosso time completo para o jogo dessa noite na ESPN e também no Star Plus. Partida que vale a classificação para o Flamengo e também, quem sabe, a primeira colocação. E por que eu falo quem sabe? Que é muito pouco provável que o Flamengo conquiste essa condição. Precisa vencer, 1-0 é suficiente, e torcer para que o Bolívar perca em casa para o Palestino. Jogo na altitude de La Paz. Convenhamos, não é o mais provável para essa noite. Um simples empate garante ao Bolívar a primeira colocação na chave E. O Flamengo com a volta do Bruno Henrique no banco, com a volta do Pulgar no banco, com o Fabrício Bruno no banco. A gente tem mais coisa para falar do banco do que do time que vai jogar, porque é a manutenção do esquema 4-4-2, só que com a chamada zaga reserva, né? Rafa. O Léo Pereira, que está machucado, é a única ausência por contusão. O Pulgar no banco é por uma questão física, é isso?
Nenhuma chance dele voltar Sim. hoje como titular no lugar do Alan? Não treinou. Quem treinou foi o Alan. Aliás, o Flamengo treinou com o Alan, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, o meio-campo que vem jogando. Então, partindo dessa lógica que eu disse há pouco, o Flamengo tem essa característica de colocar em campo o time que treina, o Tite faz isso, a gente está apostando que o Alan vai ser titular e que o Eric Pulgar fica no banco de reservas. Vai ser pouco provável, pode até acontecer, mas eu vou ficar surpreso se o Pulgar for titular essa noite aqui no Maracanã contra a equipe do Milionários pela Libertadores, última rodada do Grupo E. Ingressos esgotados, 56 mil vendidos em caráter antecipado. Ontem à noite o Flamengo confirmou que estavam todos esgotados. Isso demanda uma expectativa de público superior a 62 mil torcedores essa noite aqui no Maracanã, Abel. Espetacular. Natália Ferrão, o Milionários da Colômbia visitando os milionários brasileiros rubro-negros. O Flamengo é favoritaço, né? Vamos pensar que o Flamengo não vai ganhar no Maracanã, seria uma hecatombe. Não dá para pensar que, tecnicamente, o Milionários, lanterna do grupo, vai fazer frente ao Flamengo no Maracanã diante da sua torcida. Tecnicamente, o Flamengo é mais. A gente pode questionar os desempenhos que vem acontecendo. Mas, mesmo assim, o Flamengo só precisa de 1-0. Mas já era mais lá no jogo de ida e não deu Flamengo. Mas lá tinha altitude, né? E eu acho que agora não tem desculpa. É um adversário muito acessível, eliminado. O clássico dos milhões era Flamengo e Vasco. Esse é o clássico dos milhões. Eu queria dar um pitaco aí sobre a presença do Alan e a ausência ainda do Pulgar. Nada mais Tite do que isso, né? Eu acho que mais a volta do Pulgar é bem titiana, lenta, gradual e segura. É a atuada do Tite. Como o Rafa lembrou, o time que treina é o time que joga. Sempre foi assim, no Corinthians, na seleção, no Internacional. E acho que dificilmente deixará de ser igual hoje. Mas você acha que tinha que acelerar? Poderia acelerar essa volta? O time titular do Pulgar? Ele é que está convivendo ali. O Alan está jogando bem, né? Mas o Pulgar é o Pulgar, né? É que a cabeça do Tite é a coisa lenta, gradual e segura. Está comprometendo, Diga, Rafa, mais ou menos? Mais ou menos. Eu acho ele um tanto quanto burocrático. Naquela partida contra o Corinthians, quando o time inteiro melhorou pelo Campeonato Brasileiro, quer dizer, houve uma atuação coletiva muito boa, o Alan contribuiu um pouco mais, pisou mais na área, finalizou com mais qualidade, foi um pouco mais vertical. Mas ele tem pecado pelo excesso de burocracia. Nem de sombra, na média, ele tem sido o Alan que foi no Fluminense, no Atlético Mineiro, aquele volante de proposição. O cara que pega a bola e faz o time girar, joga na perpendicular, faz a bola correr de um lado para o outro, faz o time se movimentar. Ele está muito, eu diria, acho que o termo mais adequado para poder classificar o futebol do Alan atualmente, ele está muito tímido. Não está sendo jogador com a atitude que foi em outras camisas. E o torcedor sabe disso, porque ultimamente, tirando jogos em que jogadores como Gerson, Pedro foram vaiados, naquela fase muito ruim do Flamengo, né? Que ficou 5, 6 jogos jogando muito mal, atuações muito abaixo da crítica. Tirando aquele período, nos momentos em que o Flamengo vem jogando bem, o Alan ainda assim esbarra vez ou outra com algumas vaias, principalmente aqui no Maracanã. Mas é um jogador que entrega aquilo que o Tite pede. E no jogo de hoje, com um adversário que vem sem ter muito o que almejar, a não ser os 330 mil dólares, né, que são pagos em caso de vitória, e aí isso é importante para um clube como o Milionários. Fora isso, é um time que vem aqui para cumprir a tabela e vem sem o craque do time, né? O artilheiro do time, Leonardo Castro, está machucado, não joga, e o técnico está muito pressionado, né? Em função de um momento muito instável do time também no campeonato local. Então, é um cenário bem favorável para o Flamengo se impor mais uma vez e alcançar a 15ª vitória consecutiva como mandante em jogos de Libertadores e automaticamente uma invencibilidade de 26 jogos, caso vença essa noite aqui no Maracanã. Diga, Natália, você pensa diferente. Não, Pode porque... falar. Não penso. O Rafa, ele deu um gancho importante. O Alan faz o que o Tite pede. Se ele está burocrático, é muito em função das características do treinador e o que ele pede para ele. Ele pode jogar diferente? Pode. Ele pode fazer o que ele fez em outros times? Pode. Só que talvez para o time que ele está entregando é o suficiente. E o Pulgar acabou de voltar de lesão, então acho que está dentro do processo natural do comando técnico da equipe. Diga, Eugênio. É isso, né? Talvez porque assim, ele joga ao lado do De La Cruz, que sai muito para o jogo. Sim. Talvez ele tenha que ser um pouco mais burocrático mesmo para ter um pouco mais de segurança na proteção à defesa do Flamengo, né? Tendo o De La Cruz como segundo homem, ele tem um jogador que
volta, ajuda a marcar, mas é mais um jogador de criação. Então, o passe do Alan talvez seja o passe mais calma, gente, não vai todo mundo ao mesmo tempo, me dá uma força aqui, alguém fica comigo, vamos cadenciar o jogo. Mas é claro que o Pulgar entrega mais, desde que esteja bem. Não adianta você colocar o Pulgar para jogar se ele não tiver 100%. Tem que, até para a imagem dele isso fica ruim. Então tem que esperar ele chegar num bom nível para colocá-lo em campo. Provavelmente deve entrar no segundo tempo. Sendo esse o desenho, né? O Flamengo deve usar isso no segundo tempo. É um jogo que o Flamengo deve ganhar bem. O Milionários já foi eliminado lá no Campeonato Colombiano também. Como está eliminado da Libertadores, foi eliminado no quadrangular semifinal. Lá eles classificam 8, são 2 quadrangulares para apontar os finalistas. Falta uma rodada, ele não tem mais chance de classificação. Então o peso é muito grande, assim, a cobrança... O Milionários está pobre, hein? A cobrança em cima do Alberto Gameiro, que é o técnico do elenco que foi montado para essa temporada, se esperava um rendimento melhor. Então ele vem para o Maracanã, como disse o Rafa, só pensando que pode ganhar o dinheiro. Sempre é bom ganhar mais $300 mil, 330, mas não é isso que vai fazer a diferença na vida do Milionário daqui para frente. E também não basta ele querer, né? Ele tem que conseguir ganhar do Flamengo. Eu trouxe ontem esse dado interessante. Foi o time, o Milionários, que mais finalizou até aqui na fase de grupos da Libertadores. Ou seja, é um time com ímpeto ofensivo, que busca o ataque, né? Foram 95 finalizações em 5 jogos. Ele tenta, mas ele não está acertando, não está conseguindo obter grandes resultados. Foram 6 gols marcados apenas em 95 finalizações, para se ter uma ideia. Então é o que mais desperdiça também. É o que mais desperdiça, né? Consequentemente, né? É o que mais desperdiça. Então não dá para dizer assim, o adversário é muito fraco. Não, tecnicamente tem bons jogadores, mas é o Flamengo no Maracanã. O Flamengo no Maracanã não pode dar chance a um time que já está eliminado. Ele vai para ganhar o jogo e para se classificar, provavelmente em segundo lugar. Você diria que vai haver mais um baile no Maracanã, o mais querido tem Zico, Adílio e Adão. É isso? Rubens, Dequinha e Pavão. É a versão original da música. Gabi, Bruno Henrique e Arão, de 2019. Eu tenho uma pergunta para o Rafa. Opa, Você citou, ele por favor, citou na entrada dele a questão do banco chama mais atenção do que propriamente qualquer outro assunto. Queria saber em relação ao Gabi, né? Vai ser o reencontro com a torcida no Maracanã. Tem alguma movimentação de protesto, alguma coisa, Rafa? Olha, Nath e amigos, assim, o que a gente testemunhou nas últimas semanas, talvez, mas seguramente nos últimos dias, foi uma mudança muito brusca, média, de comportamento do torcedor em relação ao Gabigol. Depois daquele episódio todo envolvendo a camisa do Corinthians, uma negativa no primeiro momento, uma confissão no segundo momento, é uma grande incógnita o que nós veremos logo mais aqui no Maracanã. Porque a gente não pode metrificar a torcida do Flamengo, com seus mais de 35 milhões de torcedores, por aqueles pouco mais de 60 e poucos mil que habitualmente vêm ao jogo. Há uma diferença de grandeza bastante considerável. O que dá para dizer é que o torcedor do Flamengo médio, aquele de rede social, aquele que consome, né, a programação esportiva toda, que é muito ligado ao dia a dia do clube, que é atento ao noticiário, esse torcedor está muito machucado. Digo isso por amostragem própria, nas minhas redes sociais, nos meus contatos com pessoas mais próximas. Esse torcedor está numa mistura de decepção com raiva. E a gente tem muitos influenciadores rubro-negros mudando radicalmente também de comportamento. Isso tem que ser dito. A gente sabe que hoje em dia esse conteúdo tem um peso grande no comportamento do torcedor. E a palavra influenciador, né, morfologicamente, o Zé pode até me corrigir se eu estiver falando uma besteira, ela já denota alguém com capacidade de interferir no pensamento de outrem. Diante disso, esses influenciadores que passaram a fazer campanhas pesadas contra o Gabigol provavelmente impactaram no comportamento do médio do torcedor. Isso significa dizer que, por estatística, o Gabigol tem uma grande probabilidade de ser vaiado essa noite aqui no Maracanã. Mas nós estamos falando de um cara que é herói de 2 conquistas de Libertadores. Nós estamos falando de um cara que tem uma história gigante, pelo menos até o final de 2022, vestindo a camisa rubro-negra. E não dá pra gente desconsiderar uma fatia, não sei se ela é grande ou pequena, de torcedores que vão ser eternamente gratos ao Gabigol e que vão até, entre aspas, entender certas situações do ponto de vista comportamental do jogador.
mas eu tenho o sentimento, diria o grande Kleber Leite, que a maioria hoje vem para cá para vaiar. A gente vai continuar falando do Gabigol e também do Pedro. Antes, um lembrete importante. Para você, amigo rubro-negro, para você, amigo secador, hoje com exclusividade ESPN Star Plus, tem Flamengo Milionários, a bola rola a partir de 9 da noite. Vai limpando a garganta aí, professor. Vai limpando já, vai ter que ficar inteiraço para assistir muitos jogos, inclusive esse do Flamengo. E enquanto o Gabigol vai tendo essa sequência de problemas, uma hora aparece com a camisa do Corinthians, outra hora tem problema no exame antidoping. Problemas que ele cria, né? Eu vou ficar pra nós. Exatamente. Enquanto isso, o Pedro vai enfileirando gols. Olha aí a tela. Vai decidir hoje de novo? Artilheiros do Flamengo nessa temporada, o Pedro é artilheiro, 18 gols. Tá muito à frente de todos os outros. Depois aparece o Cebolinha, que tem jogado bem, mas não tem feito tantos gols, só 4. Bruno Henrique, 3. Arrascaeta, 3. Uma distância enorme, hein, Abel? É uma distância enorme. Léo Pereira, não é, Eugênio? Sim. Quase uma Pedro-dependência. 39% dos gols do Flamengo, né? Marcados pelo Pedro, pelo seu centroavante. Que está ali para isso, né? E aí eu acho que isso diz muito da opção pelo Pedro, desde o início da chegada do Tite ao Flamengo, e não do Gabigol. Porque o Tite desenhou o time para ter um tradicional camisa 9, o centroavante clássico, aquele jogador mais alto, né, que trabalha bem também de costas para o gol, um finalizador, que consegue bola aérea, e no caso do Pedro, de muita qualidade técnica para fazer jogadas como essa que a gente está vendo, né, o drible que ele aplica no Kaká na vitória sobre o Corinthians. E o gol de bico. Porque o Gabigol... Alá Romário? Com falha ali do goleiro, Ronaldo, né? na final da Mas o Gabigol não tem essa característica. O Gabigol é um jogador mais de movimentação. É um 9 que sai da área, que naquele grande ano de 2019, junto com o Bruno Henrique, muitas vezes alternava. Vinha ele para a direita para cruzar para o Bruno Henrique fazer gol de cabeça. Um jogador mais de atacar o espaço, de muita inteligência também para voltar e articular a jogada na intermediária. Não é o Pedro. O Pedro não sai muito da área. Ele fica ali, eventualmente até sai, mas a maior parte do tempo, sob o comando do Tite, fica ali, da intermediária, da meia-lua para dentro da área, esperando a oportunidade da bola chegar para ele, ou de cabeça, né, ou num drible, ou batendo pênalti, faz gol de pênalti também, o Pedro. Matando o peito, para fazer a finalização. Então, nisso, o time é montado para esse tipo de jogador e o Pedro tem se beneficiado disso e tem feito o trabalho dele ali na frente muito bem. A preferência do Tite, a gente sabe qual é, desde o tempo em que o Gabigol era o Gabigol no Flamengo e não se criava na seleção com o Tite. Então, isso a gente já sabe. Agora, o Gabigol também está devendo. O que o Gabigol tem contribuído para essa briga? Para ele entrar nessa história? Só tem um asterisco porque ele ficou um tempo sem treinar, né? Mas antes com disso o time. não estava... Não, mas com o time. Não entregava. Mas como o professor disse, ficou um tempo sem treinar por causa de um problema criado por ele. E mesmo nas poucas chances que tem tido, antes desse episódio camisa do Corinthians, ele era sempre pedido pela torcida do Flamengo. E nos minutos que tinha, nas oportunidades que tinha, eventualmente num tempo inteiro de jogo que tinha, o que ele tem acrescentado? Então está faltando muito o Gabigol, além de sobrar Pedro está cumprindo a dele, o Gabigol não está fazendo a sombra que em outros momentos o Pedro fazia ao Gabigol. Lembra da história de Pedro e Gabigol podem jogar juntos? Por que a gente vinha com essa história? Com Dorival jogaram. Não jogava. Ali teve jogaram o fator bem. Bruno Henrique, né? Não tinha o Bruno Henrique, ficou mais fácil de aceitar. Mas de um Gabi saindo da área e fazendo essa movimentação que o Mas é isso, está faltando o Gabigol. Eu concordo que o Pedro está fazendo a dele, mas o Gabigol não está. O Gabigol não está pondo essa pulga atrás da orelha do técnico há muito tempo. O Pedro, que aqui no nosso F360, no nosso Futebol 360, às vezes é chamado de Evair dos tempos modernos. Um certo exagero criado pelo amigo Rafael Prats. Eu achei bonito ele isso. Ele é bem exagerado mesmo. Ele é um certo exagero, porque o Evair jogou mais que o Pedro, mas a elegância em campo, a facilidade para fazer gols, tem uma certa semelhança, então... Parabéns, Prats. Foi bonita essa Evair dos tempos modernos, mas o Evair jogou mais. Mas eu gosto de falar isso. Se o Pedro atingir a inteligência do Evair, vai ser o atacante completo. Não lembrava. Fui eu? Foi você Tem que certeza? Isso. Certeza absoluta.
O Prates, essa hora, não pode nem se defender, porque ele está no camarim lá, se aprontando pro F90 Vou mandar um recado pro Prates. Prates, teu nome é exagero. Antes de falar de Fabrício... Vou te defender, né, Prates? Ainda no assunto... Preste atenção. Ainda no assunto Flamengo, mas saindo lá da frente, vindo aqui para trás, Fabrício Bruno... Tá aí, galera, hoje tem Flamengo e Milionários, jogo importante, Libertadores. O Flamengo só depende de si para avançar, para se classificar para as oitavas de final da Libertadores. É favorito desse jogo de logo mais, mas o que deixa o torcedor um pouco mais preocupado é o desempenho, principalmente se a gente for olhar o que o Flamengo não jogou, né, no jogo contra o Amazonas. A gente estava esperando um Flamengo atropelando e não jogou praticamente nada. Futebol horrível, né, que foi jogado contra o Amazonas. Mas hoje tem a oportunidade, né, diante do seu torcedor, quem sabe entrar com uma postura diferente e fazer uma boa partida, confirmar, né, a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Vamos aguardar, né, esse jogo de logo mais. A provável escalação com o Rossi no gol, Davi Luiz, Léo Ortiz, Varela e Ayrton Lucas. O Fabrício Bruno foi vendido, né, para o futebol inglês e provavelmente vai entrar ali no decorrer do jogo para fazer a sua despedida com a camisa do Flamengo. O Léo Pereira, né, ainda não está 100%, não vai jogar esse jogo de hoje. Ali no meio campo, Alan, tem a volta do De La Cruz, a Arrascaeta também está voltando, o Gerson, Cebolinha e o Pedro ali na frente. Esse é um provável Flamengo para esse jogo contra o Milionários logo mais às 21 horas no Maracanã. Jogo importante. O Flamengo matematicamente tem até a chance de avançar em primeiro do grupo, mas aí tem que depender, né, da combinação de resultados e nesse momento não é legal o Flamengo ficar pensando, né, no jogo lá do Bolívar, do Palestino, né, derrotar o Bolívar. O Flamengo tem que pensar no seu jogo, até porque se o Palestino derrotar o Bolívar e o Flamengo tropeçar diante do Milionários, pode acabar se complicando na Libertadores aí e não classificar, né, para as oitavas de final. Então o Flamengo tem que fazer a sua parte. Se vencer, já garante, já carimba, né, o seu passaporte para as oitavas de final da Libertadores. Vamos aguardar nesse jogo de logo mais. Aproveita e já escreve seu palpite aqui nos comentários. Escreve aqui abaixo quanto que você acha que vai ser esse jogo de hoje. Deixa aquele like também para estar fortalecendo. Valeu e até a próxima, galera.